Bom, como eu já anunciei no final do bloco anterior, nós estamos com a presença da enfermeira responsável pelo setor de vacinação da Secretaria de Saúde do Tupã-Sertã, Andréa Apio, que nesse mês tem nos permitido ampliar as informações, nos socorrido aí com informações, vindo aqui pessoalmente ou nos atendendo por telefone, nos dando alguns números de como está a nossa campanha de vacinação, faz parte de uma campanha nacional, contra a poliomielite e o sarampo. Nós já tivemos o dia D no dia 18, hoje é o último dia oficial da campanha, mas a Andréa já anunciou, já nos confirmou no início dessa semana, sábado vai acontecer mais um dia D para que as pessoas, para que os pais ou responsáveis tenham mais oportunidades de levar os filhos, né, as crianças de 1 a 4 anos ou a menos de 5 anos nesses locais de vacinação. Andréa, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem, Andréa? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Andréa, mês de trabalho para vocês, estamos no último dia e vocês já nos confirmaram de que vai acontecer amanhã o dia D. Isso significa que não atingimos 95%, que é a meta de vocês. Infelizmente não, Miguel. Não consegui, até o momento nós temos 79% das crianças vacinadas, sendo que a meta é 95%. Num total de crianças que seriam de 1.214 crianças que nós teríamos que vacinar para atingir a meta de 100%. Até o momento nós vacinamos 964 crianças, calculando a cobertura como 79%. Então, para nós atingirmos a meta de 95%, ainda faltam 190 crianças a serem vacinadas contra o sarampo e contra a polio. Bem, nós temos ainda o dia de hoje, nos 3 postos. Né? Sim. E amanhã como é que vai funcionar o dia de amanhã? Amanhã, Miguel, nós vamos concentrar novamente as vacinadoras, né, para dar maior agilidade no serviço, porque no último dia D nós chegamos a vacinar mais de 200 crianças em função da agilidade, né? Cada uma pegou uma função ali dentro para agilizar o serviço, porque se eu não conseguisse concentrar as vacinadoras tudo num posto só, o serviço não anda e os pais podem acabar desistindo de ficar na fila, de espera, né? Uhum. Alguma coisa desse tipo. E como amanhã vai estar chovendo, né? Então a gente optou por novamente reunir todas as vacinadoras para agilizar o serviço ali no posto central, né, na unidade básica do Dr. Evandro Bope, e no mesmo horário, tá, das 8 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Uhum, perfeito. Nós também contamos com a ajuda do Rotary, né, o Rotary já nos deu uma mão na campanha de vacinação do dia D, né, do dia 18. Eles também tinham programados brincadeiras e alguma coisa com as crianças, só que infelizmente, né, com a chuva acredito que não vai dar. Uhum. Mas vão providenciar um toldo ali para melhorar, né? Certo, um abrigo maior. É um abrigo maior. Aquela área de entrada ali, onde fica estacionado inclusive os carros do SAMU, que também é possível se abrigar, sim, enfim. Mas é claro que tendo um toldo a mais, protege mais pessoas. Isso, né? Então a gente sempre conta com a ajuda do Rotary, é um parceiro muito grande durante essa campanha. Eles têm um compromisso muito grande com a erradicação da polio, né? E então amanhã a gente espero atingir a meta, né? Eu sei que não vai ser fácil, mas eu conto que os pais levem as crianças, Miguel, porque assim, a questão do sarampo no Brasil é sério. Uhum. Tá? Não é brincadeira, não pensem que está muito distante. Já existem em torno de 800 casos confirmados aqui no Brasil. Uhum. A maioria dos surtos está ocorrendo nas regiões do Amazonas e Roraima, tá? Mas o Rio Grande do Sul já está em terceiro lugar. Terceiro lugar? Está em torno de 13 registros, que fora os que não foram confirmados, né? Então a nossa preocupação é grande, já tinha sido nos avisado em outras reuniões passadas com a coordenadoria que ia haver esse surto, então eles têm como prever e têm como prever que se as metas das campanhas não forem atingidas, esses surtos podem aumentar, né? O sarampo é uma doença, não é uma doença benigna, não é uma doença que tem que ter, que é bom ter, como os antigos pensavam. Não, o sarampo é uma doença que mata, tá? E assim, eu acredito que se acontecer de algum caso de sarampo na cidade de Tupã,
e essa criança, vamos supor, não tivesse sido vacinada, acredito que essa pessoa possa vir até a ser responsabilizada. Porque o sarampo é uma doença altamente contagiosa, ele passa com uma facilidade incrível, né? No momento que aparecer um caso de sarampo, quando tu vê já aparece 2, 3, dissemina rapidamente. Tá? Especialmente nas crianças que estão na era escolar, tem muita concentração de crianças numa sala de aula. Exatamente, Miguel. Daí depois não adianta os pais virem com a preocupação, né? Como aconteceu no caso da gripe. Né? Depois que aconteceu o caso, não adianta procurarem, gente, daí já é tarde. Entendeu? Porque a vacinação ela demora em torno de 15 a 20 dias para fazer efeito, né? Então os pais têm que ter consciência que isso não é brincadeira, o assunto é sério. O surto de sarampo está acontecendo, a volta da polio também pode vir a acontecer, porque como não existe casos, as pessoas acham que não existe, que já foi erradicada. Não, ainda existem casos em outros países, né? O último caso aqui no Brasil foi em 90, mas não significa que não possa vir um caso importado e também tem uma facilidade muito grande de passar esse vírus. São poliovírus, né? São 3 tipos de vírus que causam paralisia muscular. E se causar paralisia respiratória ou do músculo da deglutição, pode levar a óbito, né? Então a gente tem toda essa preocupação e são doenças que simplesmente são evitáveis. É isso que as pessoas têm que se conscientizar, elas são evitáveis, né? Bom, a saúde pública está fazendo o possível, né? Vocês estão com 3 postos funcionando durante praticamente todo o mês, estão fazendo 2 dias né? Inclusive amanhã, e é gratuito, basta ir lá, né? Basta ir lá. Bom, a pergunta, se não há responsabilidade judicialmente, os pais que não vacinam seus filhos, aquilo que você falou, existe essa possibilidade dos pais ou responsáveis serem responsabilizados judicialmente? Existe, Miguel, isso aí já foi passado na mídia. O que não acontece, às vezes, é denúncia. A gente não tem esse... como é que eu vou dizer? A gente não tem o hábito de estar denunciando, porque a gente procura, em primeiro lugar, entender o porquê dos pais não irem, se é falta de tempo, se é medo, né? Existe no final de cada ano um monitoramento rápido que a gente faz em relação às coberturas, e onde um dos dados desse monitoramento é o porquê que os pais não estão levando. Bom, a questão de falta de tempo. Por que existe o posto central ali que fica aberto ao meio-dia? Ele abre às 7, antes do horário comercial, e fica aberto ao meio-dia. Já para contemplar esses casos que os pais não têm tempo. Em questão de medo, de sintomas, de reações da vacina. A vacina, todo mundo sabe, ou todo mundo já percebeu que as vacinas são seguras. Eventos adversos podem acontecer, mas são normais e são seguros, né? Então, esse medo dos pais não justifica, porque o pior é adquirir a doença, como aconteceu na gripe. Muitos pais tiveram medo de levar as crianças para vacinar em função do medo da reação da vacina da gripe, mas depois que houve um óbito, correram para as salas de vacinas, aí perderam o medo de uma hora para outra, né? Outra coisa, a criança está doente, está fazendo uso de antibiótico, não contraindica. Se ela tem tosse, se ela está resfriada, se ela tem sinusite, se ela tem rinite, não contraindica. A única coisa que contraindica é a febre, e a febre, assim, também é só porque para eles não associarem a piora da febre com a vacina. É só por causa disso. Tá? Mas fora isso, ou algumas outras questões como baixa imunidade, ou a criança está tomando corticoide, mas é em dosagens muito altas por muito tempo, que contraindicam a vacinação, alergia ao ovo, mas alergia comprovada e grave, e reações anafiláticas à vacinação antiga. Mas, gente, reação anafilática você pode ter com uma AS, você pode ter com uma dipirona. Então, é como eu digo, não justifica não levarem as crianças por falta de tempo, né? Porque a campanha esteve aí durante quase um mês, né? Teve 2 dias, vai ter 2 dias não justifica a criança estar doente, como muitos adoram justificar, a criança está doente, mas se não tem febre, não tem porquê, porque é uma vacina muito segura. Raramente ocorre algum evento adverso, que pode acontecer depois de alguns dias, em torno de 10 dias, é o sarampinho, o exantema, que é normal dessa vacina,
né? Febre baixa pode dar. E fora isso, assim, ó, não justifica o que pode acontecer, que o pior que pode acontecer é vir um surto de sarampo, né? Atingir a nossa cidade e a situação piorar. E daí acontecer um evento de pânico, né? Como aconteceu com a questão da gripe. Perfeito, muito bem. Bom, André, nós teremos então... Tem o dia de hoje ainda, o pessoal já pode ir lá. Pode hoje procurar. os 3 postos estão funcionando. Hoje os 3 postos estão funcionando. Perfeito, muito bem. Amanhã, toda a concentração então no posto aqui do centro, que oficialmente é o posto Evandro Bope, mas o posto centrão, que o pessoal chama de posto do centro. E amanhã teremos então ali das 8 até as 17 horas, todas as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, que não tem ainda completado 5 anos, devem comparecer ali para a vacina do sarampo e da polio. Você já aproveita e colocam, atualizam também a vacinação, né? E as pessoas aproveitam. Você comentou na outra vez que o aspecto mais demorado no fim era a questão dos dados. Os registros. Continua assim? Esse é o ponto, né? A gente, por exemplo, a gente agiliza ali enquanto uma vacina, a outra anota nos cartões das crianças, no boletim, e a outra pessoa já vai passando no computador. Por isso que agiliza bastante, né? Uhum. Muito bem. As crianças estão rejeitando muito, porque as crianças têm às vezes que choram muito, reclamam muito. Continua essa reclamação ou não? É assim, ó, a vacina do sarampo, ela é subcutânea. Então, ela é uma agulhinha bem pequenininha, a dor é mínima, né? As crianças, claro, elas chegam com medo, choram, mas é uma vacina, ela não é intramuscular profunda, então ela é uma agulhinha bem pequenininha e é subcutânea, então não tem muito problema. Tá, e a gotinha só é azeda. Bom, qual é a orientação que você dá para os pais, já que tocamos nesse assunto, para que as crianças sejam mais tranquilas lá, né? Porque a gente percebe que algumas chegam tranquilas. Claro que depende muito da personalidade da criança. Tem algumas que é próprio dela. Mas o que você acha que os pais deveriam dizer para eles? O que você vai fazer hoje, meu filho? Que tipo de orientação? Os pais, eu acredito que eles devem conversar antes, Miguel, e já tratar a questão da vacinação como, digamos, uma questão que vai trazer o bem para ela, né? Que vai fazer o bem, que na realidade não é uma injeção, é um remedinho que vai evitar com que ela fique doente, já ir preparando não só algumas horinhas antes, conversar sobre a vacinação já em casa, que todo mundo faz, que todo mundo tem que fazer, que são gotinhas do bem, que são agulhinhas do bem, que é para fazer o bem, sabe? E trabalhando essa questão da criança, como em todos os aspectos, né? Que criança tem medo de agulha, tem medo de dentista, tem medo de várias coisas, mas os pais têm que ir trabalhando a cabecinha delas, né? Eu sei que não é fácil, e é bem como você falou, depende da personalidade da criança, mas eu acredito que trabalhando essa questão já com bastante antecedência, as coisas melhorem, né? Mas mesmo assim os pais não podem ficar com pena de levar a criança para receber uma agulhada, entre aspas, sendo que essa agulhada é pro bem, entendeu? Essa agulhada pode salvar uma vida, né? Claro. Então a gente fica pensando assim, é pro bem. Sem dúvida. André, quero agradecer a sua gentileza de vir até aqui. Tomara nós consigamos as 200 crianças, em números redondos, é 190 que precisa, mas 200 pode vir, porque não tem problema, tem vacina. Vacina não vai faltar. Não vai faltar. Não tem problema nenhum. Aliás, não faltou na campanha. Não faltou. Sempre vacina. Não. Então, não faltou vacina, tem vários postos de vacinação, tem hoje, tem amanhã. O tempo está ruim? Pois é, se teve todo mês de agosto para fazer isso, né? De repente vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço amanhã. Mas é para a saúde de sua família e para a saúde da sociedade como um todo, né? Através das campanhas de vacinação é que se evita que o vírus circule e que ele possa retornar aqui ao nosso meio, o caso da polio. O sarampo já está no nosso meio, então aí é mais preocupante ainda também. André, novamente muito obrigado, um bom trabalho para você hoje, amanhã. Vamos esperar que a gente possa noticiar no dia de amanhã, ou talvez na segunda-feira, já com os dados mais concretos aí, que a gente atingiu essa meta, tomaram, até ultrapassou. Se não, é preocupante e a gente espera não ter que trazer essa notícia, mas a gente não tem opção, nós vamos trazer aquilo que é verdade. Aliás, a Andréa já relatou aqui que, inclusive, alguns dados que o Ministério da Saúde possuía sobre o Tupã-Sireta eram falsos porque havia erro no envio dos dados. O Tupã-Sireta enviava os dados, mas o sistema lá em Brasília não estava atualizando. Isso é uma coisa. Agora, a gente ter certeza de que não atingiu a meta, aí sim é muito preocupante.
Mais algum detalhe que você gostaria dessa? Senão a gente se despede momentaneamente, porque hoje, amanhã e segunda a gente vai conversar contigo. Sim, Miguel. Não, eu queria chamar, então, os pais. Eu não sei se essa campanha vai ser prorrogada. Até o momento não foi nos dito nada, então acredito que não. Eu peço que os pais, então, levem hoje e amanhã, teremos o dia inteiro, levem suas crianças, tá? Para que futuramente não venham a se arrepender, né, Miguel? Seria isso. Ok, Andréa Apio, nossa enfermeira responsável pela vacinação em Tupaciretã, falando com você, ouvinte do programa Variedades, quando são 9h58. Você pode estar achando que eu ainda estou tendo tempo no Variedades. Na verdade, já esgotou nosso tempo, né? O Variedades agora, nessa nova grade de programação com horário eleitoral obrigatório, ele tem que encerrar às 9h50. Nós já passamos alguns minutos. Eu vou no intervalo comercial, mas ainda volto com algumas informações para você na edição do seu programa Variedades.